Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Muito obrigado. Para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Muito obrigado. Então, uma primeira? Feminino, 83 anos, viúva. Princípio de Alzheimer. Gostaria de uma orientação. Bom, Carl Augustus Menninger, que foi o médico psiquiatra, profundo conhecedor da medicina psicossomática, um dos baluartes da psiquiatria moderna. Ele cita a frase de Freud. Ele diz: um desejo de não lembrar desvia o bloqueio o desejo de lembrar. Entendeu? O desejo de não lembrar bloqueia ou desvia o desejo de querer lembrar. Então isso fica onde esse problema? Dentro da própria pessoa. Isso está no livro do Freud, Psicopatologia da Vida Humana. E isso é interessante que o Freud descobriu fazendo uma análise dentro, com ele mesmo, de certas coisas que ele não lembrava, nomes que ele não lembrava com facilidade, e outros nomes que ele lembrava que tinha dificuldades para lembrar. Então chegou nessa conclusão. E o Alzheimer é isso daí. Analise bem essa frase. O desejo de não lembrar faz com que a pessoa não consiga lembrar. Não lembrar por quê? Porque ele não quer lembrar. Porque tem um fato desagradável que a impede de querer lembrar. Certo? Então, a frase, não quero nem pensar nisso, não quero nem ver na minha frente. Ou seja, tudo aquilo que é desagradável, a pessoa procura evitar. Ele evita e, da mesma forma, o próprio inconsciente trabalha para que aconteça isso. Esse desejo de não lembrar, em psicologia, chama-se mecanismo de defesa. Tem o próprio mecanismo de defesa. Mas como é que é preciso fazer, então, para resolver esse problema? E o que é que ela não quer lembrar? Geralmente é algum fato triste, alguma mágoa, ressentimento que ela guarda de alguém. Então, isso é falta do quê? Perdão, né? Falta de perdão. Por isso que é bom recomendar, como eu recomendei com uma jovem lá do Rio Grande do Sul, falou que o pai com 48 anos estava com esse problema. Eu falei, o ego dele está impedindo de ele se harmonizar com alguém, então ele não quer lembrar. Então dê para ele, ou se ele não puder ler, leia você para ele o livro Lições para o Cotidiano. Uns 4, 5 meses depois, fiquei sabendo que ele ficou curado e estava ajudando na academia, quando tinha seminário na academia de Santa Tecla, Rio Grande do Sul, ele ajudava na cozinha. Então tudo isso era um conflito dentro da própria mente da pessoa, ok? Então esse tipo de situações, às vezes a pessoa é tal negócio, né? Quando fala em médico, quando fala em psiquiatra, psicólogo, os brasileiros não dão a mínima atenção. O brasileiro só vai no médico quando sai sangue. Quando não sai sangue, não quer nem saber, né? Então, não dão muito valor a essa parte. E por isso que é importante a prática da reconciliação. Reconciliação. Outro fato que no caso dessa pessoa que perguntou aqui, tem 83 anos, viúva, né? Então, vamos analisar outro detalhe. Quando ela ficou viúva, já tinha esse problema? Verifique se isso aconteceu depois que ela ficou viúva.
Se aconteceu depois que ela ficou viúva, significa que ela não queria lembrar da morte do marido. Ok? Mas se já acontecia antes do marido morrer, então já havia um outro problema, algum fato com relação ao próprio marido ou com relação a alguém da família que ela evitava lembrar. Por isso que é bom, de qualquer forma, ler lições para o cotidiano e ensiná-la a praticar o agradecimento e a oração do perdão. Ok? Então, se também, por exemplo, aquele caso de pessoas que não aceitam, acham que não aceitam a morte, não se conformam com a morte de alguém da família, como se o corpo carnal fosse vida eterna. O que é vida eterna é a nossa vida, não o corpo carnal. O corpo carnal tem validade. Tem validade, igual produtos perecíveis. Ok? Então, é importante que ela leia isso diariamente e pratique constantemente, para que não fique pensando, para que não fique minhocando, não fique criando minhoca em coisas que não deve. Ok, próxima pergunta. Feminino, 30 anos, solteira. Quando conheço algum rapaz e começo a gostar, algo acontece dele se desinteressar e começa a namorar com outra. Já se repetiu algumas vezes a mesma situação. Por que atraio esse tipo de situação do homem não querer namorar comigo? Analisa certos conquistadores. Antigamente falava o Dom Juan, né? E tem conquistadores que fazem a pessoa se apaixonar por ele. Quando se apaixona, ele consegue fazer com que ela se apaixone por ele, ele sai da vida dela. Será que você não fez isso na outra encarnação? Na hora que a pessoa começava a gostar de você, você sumia. E agora, na hora que você começa a gostar, outra pessoa some. Veja como que é a lei do karma. Pode ser que tenha acontecido isso. Se isso aconteceu, isso é decorrente do quê? Um sentimento de culpa que está no seu inconsciente. E a consciência do pecado é que faz gerar esse sentimento de culpa. Então, por isso que é recomendável que você leia Humanidades entre o Pecado para apagar, para eliminar todos aqueles resquícios que ainda fica da ideia da consciência do pecado, ok? Então, no inconsciente pode estar acontecendo isso. Agora, pense firmemente naquilo que você quer. Firmemente naquilo que você quer. Por isso que eu recomendo que leia o livro, esse último livro meu, A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Pense firmemente no que você deseja, relacione os itens que você deseja que seja a sua alma gêmea e mantenha esse foco. Não fique pensando, será que o próximo vai ser a mesma coisa? Será que vai acontecer a mesma coisa? Não fique não fique imaginando coisas que você não quer que aconteça. Na verdade, a vida, nós vamos estudar adiante, no volume 38, o mestre diz, não pense naquilo que você não quer, pense naquilo que você deseja. Não pense nem por brincadeira, nem por hipótese, coisa que você não quer. Porque o pensamento tem força. Quando fala a palavra tem força, na verdade é o pensamento, né? É o pensamento que tem força. E aí você, mentalizando firmemente, praticando o que Cristo disse, orar crendo que já conseguiu o que você deseja. Orar acreditando que já conseguiu. Então, esse é um detalhe de orar acreditando que você já conseguiu. Então, você, ao invés de ficar pensando, será, pula mais para frente e já imagina aquilo que você deseja, que você já conseguiu aquilo que você deseja. Isso faz aumentar o quê? A fé e a convicção. Por isso que eu vejo a sabedoria de Cristo para ensinar dessa forma. E ele vai chegar. Quando ele chegar, não fique brigando com ele, porque ele demorou para chegar. Ele não tem culpa, a culpa foi sua, então não fique preocupado. E trate com amor, com alegria e sorriso, ok? Trate com amor e sorriso. Tem gente que está sempre mostrando cara feia para chamar a atenção do outro. E com isso, é terrível, né? O mestre escreveu no livro Dinamize Sua Capacidade. Você acha que ficando com a cara carrancuda, você vai
colaborar para o bem da humanidade? Ficando de cara feia, você vai ajudar a humanidade em alguma coisa? Não. Já pensou todo mundo de cara feia, carrancudo? É um túmulo. Então, próxima pergunta. Masculino, 73 anos, casado. O irmão de minha esposa faleceu com 8 meses de idade e foi sepultado em uma sepultura coletiva, e atualmente seus restos mortais, a ossada, estão em uma sepultura sem identificação. Gostaria de colocar uma placa com o nome dele na sepultura dos pais, meus sogros, e avisá-lo que será sua nova casa aqui neste mundo fenomênico. Mas tenho receio que ele possa não aceitar. Por favor, aguardo orientação. Olha, pela pergunta, eu vi que é uma pessoa que tem assistido às aulas de quarta-feira, já está, não é? E ele vai ficar muito feliz, porque vai ter um lugar junto com a família, claro. E outro detalhe, ele morreu com 8 meses, está muito clara a orientação, a explicação do Sr. Vetterini, na verdade, da Vida, volume 9. Para quem não conhece o Sr. Vetterini, aquele espírito muito elevado que trouxe toda uma explicação, uma série de explicações a respeito do mundo espiritual através de uma médium chamada Rene, que ela transmitiu para o chefe dela, que era o pintor Pierre Corneille. Por isso, ele vai ficar muito feliz com tudo isso. Okay? E parabéns por essa iniciativa. Feminino, 69 anos, casada. Há algum tempo venho sofrendo com dores nas costas, problemas na coluna e no nervo ciático, atacando sempre na perna esquerda. Tenho tomado muitos remédios, mas nada faz passar as dores. Gostaria de uma orientação. Muito obrigada. Dor nas costas me lembra, na década de 80, eu fui para Portugal, estava na cidade de Condeixas, e era um dia, na parte da manhã, reservado para dar orientação. Aí chegou uma senhora, que foi encaminhada pela amiga dela, que era divulgadora. Ela falou: professor, minha amiga, por favor. E ela sentou na ponta da cadeira. Eu falei: pois não, qual é o seu problema? Ela disse: eu sofro mais de 30 anos com as terríveis dores nas costas. Aí eu falei: a senhora começou a trabalhar cedo, não foi? Sim. E gostava de trabalhar, não foi? Não. Eu falei o contrário de propósito, para provocar. Falou: não, ao contrário. Quando eu terminei a primeira parte da etapa da escola, que seria o primário, e eu queria continuar estudando, mas não pude estudar, porque meu pai ganhava muito pouco, então precisei, olha a expressão que ela usou, desgraçadamente tive que trabalhar numa loja. Por que desgraçadamente? Isso é uma coisa muito forte, né? Falar desgraçadamente. Ao contrário, tem que falar, ainda bem que eu consegui um trabalho, e não falar desgraçadamente. E ela disse, eu ficava, e as colegas da escola que continuaram estudando, passavam em frente à loja que eu trabalhava, e eu morri de inveja. Falei: pois é. Me diga uma coisa, o que a senhora fazia com o salário que ganhava na loja? A senhora gastava tudo? Falei: não. Eu recebia no envelope e levava fechadinho, do jeito que eu recebia, e entregava para minha mãe. Ah, então a senhora ajudava a sua mãe. Ah, muito bem. Agora me diga uma coisa. Se a senhora souber que uma pessoa está desempregada e a senhora encaminha essa pessoa para um local que a senhora viu uma placa de um local que está recrutando funcionários, a senhora encaminha essa pessoa para esse local e ela consegue trabalhar, ela que está passando dificuldades, passando fome, e a senhora vai ficar contente ou ficar triste? Eu vou ficar contente. Vai ficar contente por quê? Porque a senhora ajudou, não foi? Sim. Mas agora há pouco a senhora falou, desgraçadamente tive que trabalhar na loja. Mas o fato da senhora entregar, e disse também que recebeu o salário, entregava integral para sua mãe. Com o salário que a senhora recebia, não ajudou a melhorar a alimentação na casa da senhora? Não ajudou a complementar o salário do seu pai? Não ajudou a reforçar numa alimentação, na roupa dos seus irmãos? Sim.
E agora mesmo que a senhora falou que fica contente quando ajuda alguém, não falou? E a senhora não veio ficar contente porque ajudou a sua família? É verdade. É verdade, nunca pensei nisso. E a senhora só reclamou, só lamentou. Veio 30 anos reclamando que não pôde estudar, ao invés de falar muito obrigado porque eu ajudei minha família, muito obrigado porque fui útil em ajudar minha família. Não foi isso? E ela, falando com a amiga, verdade, Mariazinha. Eu fui sentando, ajeitando melhor a cadeira. Por que a senhora veio falar comigo mesmo? Horas depois. Sumiram. Milagre, as dores nas costas sumiram. A dor não estava nas costas, estava na mente dela, porque ela lamentava. Então, por isso que nós temos que agradecer. Então, é importante o detalhe. O remédio que precisa tomar é substituir o sentimento de insatisfação, lamentação, reclamação pela palavra obrigado. Somente obrigado. Ok? E às vezes, a senhora não fica reclamando que seu marido não faz alguma coisa que a senhora gostaria que ele fizesse, que ajudasse, passar um aspirador, tirar o pó da casa, alguma coisa. Não está acontecendo isso, não? Veja se está acontecendo isso, né? Então, agradeça, porque ainda pode trabalhar e não fique pensando que estou sobrecarregado, estou sobrecarregada. Agradeça seu esposo, que a senhora agradecendo, ao invés de resmungar que ele não faz nada, agradecendo, ele vai colaborar com a senhora. Ok? Então, e outro detalhe, faça mais a meditação em Shinsokan. Próxima pergunta. Feminino, 58 anos, divorciada. Ao me divorciar, voltei para a casa dos meus pais e nunca mais tive sonhos. Tenho CNH desde 1992. Já comprei 6 carros, mas não tenho confiança em dirigir sozinha, mesmo tendo realizado muitos treinamentos. Como devo proceder para melhorar meu entusiasmo e autoconfiança? Está na cara que o marido era o quê? Era bengala. Era bengala. Ele saiu da sua vida, perdeu tudo a autoconfiança, perdeu motivação para tudo. Então, enumere vários fatores. Você pode enumerar vários fatores para justificar o divórcio. Pode porque fez isso, porque fez aquilo, mas não era o que você desejava. Tanto assim que, quando ele saiu da sua vida, acabaram os sonhos, né? Por isso que volte, leia A Verdade da Vida, volume 18, o depoimento da senhora minha, depois, se der tempo, na segunda parte eu vou falar sobre essa parte que está na Verdade da Vida 36. E agradeça mais seu ex-marido, agradeça agora, e tira aquele ressentimento que ficou dele. Leia o livro dos jovens 10 vezes, 20 vezes, e adquira essa força, não fique parado, não fique esperando as coisas acontecer. Tome a iniciativa de fazer, acredite que é filha de Deus, que vai conseguir. Não fique pensando, eu não consigo, você só vai ficar nisso. Não consegue, mas se esforce, grave na mente que consegue e treinando, você consegue, ok? Não consegue. Então, é o que acontece com muitas mulheres que falam, eu estava em Presidente Prudente, choveram umas 3, 4 perguntas, eu tenho carro na garagem, mas não dirijo, tenho medo. Aí eu falei, dirigir é coisa fácil, até homem faz, mulher muito mais ainda, muito mais fácil. Então eu falei o seguinte, você entra no carro, acerta o retrovisor interno, lado direito, esquerdo, coloca o cinto de segurança e comece segundo o volante, vai, obrigado, sou excelente motorista, sou forte, sou inteligente, sou corajosa, sou forte, sou inteligente, sou corajosa, sou excelente motorista, fique meia hora falando isso, ok? Com o carro desligado, depois você liga o carro, depois de treinar 20 dias, aí você não vai ter medo. Primeira vez que você entrou no carro, naquele tempo era Fusquinha, que na autoescola era Fusquinha, né? E primeira vez que você entrou para dirigir, o Fusquinha parecia o quê? Parecia uma jamanta, naquele caminhão grande. Mas depois que você familiarizou, o Fusquinha ficou pequeno, porque você já pegou autoconfiança, você adquiriu domínio, e antes você era dominada pelo medo. Agora você dominou, né? De tanto treinar, você adquiriu autoconfiança. Então, da mesma forma,
o casamento estava alicerçado, a sua vida estava alicerçada no casamento. Você, quando jovem, ficou sonhando, e quando casou foi aquela alegria, mas depois que ele saiu da sua vida, o mundo caiu, né? Lembra da Maísa? Meu mundo caiu? Vocês não lembram? Finge que não lembra para não dizer que está velho. É uma música. Então, estabeleça a harmonia mental com seu ex-cônjuge. Muito obrigado, agradeça. Veja o lado bom de tantas coisas que aconteceram. Muito obrigado. E lembre de uma frase. O velho que tem ideal é jovem. O jovem que não tem ideal é velho. Então, tenha o ideal. Vou dirigir, vou fazer isso, fazer aquilo. E tenha sempre pensamento de avançar. O Messi, quando veio para o Brasil, ele estava com 80 anos. Ele ficou, antes de passar no Brasil, ele passou nos Estados Unidos, fez uma turnê nos Estados Unidos, no México, Peru, e depois veio para o Brasil. E depois, regressando para o Japão, ele mudou de residência e foi morar onde? Na academia de Nagasaki, para acompanhar a construção da academia, que é o Templo Matriz, com 80 anos. E quando tinha 82, ele fala, eu ainda tenho 82. Por isso que tenha sempre em mente a palavra ainda. Eu já tenho. Não, eu ainda tenho, né? Ok? Próxima pergunta. Feminino, 50 anos, solteira. O que fazer quando estamos desnorteadas em relação à vida profissional e pessoal, sem saber que profissão seguir? Bom, na verdade parece que são duas coisas diferentes, pessoal e profissional. Na realidade não é isso. Na realidade o que está acontecendo é uma série de insatisfações que você foi acumulando. E na realidade, o mestre fala, insatisfação é ingratidão. É ingratidão. Que tanta coisa que nós temos, até estava comentando com alguns colegas hoje na hora do almoço, sobre a reclamação que nós temos de barriga cheia. Quando eu fui para Cuba lá fazer palestra, aí vocês vão falar, muito obrigado, Brasil. Né? O pessoal, você está lá, onde você estiver, está dentro do metrô, do ônibus, você pega o celular, o WhatsApp, passa a mensagem, e quando eu via lá o pessoal sentado na praça, no chão, adulto sentado na praça, eu falei, por que o pessoal está sentado na praça? Para pegar o Wi-Fi do hotel, porque não tem Wi-Fi. Porque lá tem roteador e pegava o hotel, do hotel. E não tinha mais nada. Canal de televisão, só tem um canal. Você está reclamando do quê? Nós temos muitas coisas, muitas diversificações. Quando o professor Yokoyama foi para lá, ele viu um senhor comprando meia dúzia de banana, ele segurava assim, ó. Porque com $10 de salário, $10 de salário mínimo, o que dá para comprar? Então, é aquele caso que aconteceu com aquela senhora, que nós fizemos aqui uma ajuda. Ela era a principal dirigente lá de Cuba, e quando teve uma reunião dos representantes de todos os países da América Latina aqui em São Paulo, ela trouxe $10 para os gastos. Mas $10 é o preço de uma janta. O dólar era R$3 naquele tempo. Então, na parte da manhã, o almoço, almoçava aqui no refeitório. E à noite, era dado para cada representante R$30, que corresponde a $10, para escolher o local para jantar. Mas ela não gastava esses R$30. Ela guardava para comprar livros. Então, deixava de jantar para comprar livros. Aí eu comentei isso na aula aqui, lembram? E aí, juntamos quanto? $500 e poucos, né? Num dia só, $500 e poucos. Então, aquilo lá era... foi alegria para ela, né? Não torrou os $500 em bobagem, não. Foi só em livro que ela foi comprando. Então, nós temos que agradecer muito mais aquilo que nós temos. Outro detalhe. Pode ser que haja, quando acontece alguma coisa, aconteceu comigo 2 vezes, alguma coisa que você não está satisfeito no local de trabalho, é que Deus está falando, olha, tem outro emprego à sua espera, saia daí. Às vezes se acomoda no local e não quer sair. E realmente
Quando eu saí de um local, empresa, e fui para outra, meu salário triplicou. Então, tem certas situações que aconteceu também com lá no Paraguai, na Assunção, uma moça chamada Cíntia falou a mesma coisa. Eu falei, quando acontece alguma coisa agradável, é porque Deus está mostrando, tem um local melhor para você, tem um lugar melhor para você. Mas não vai dar para contar a história dela, mas depois eu conto o dia. Então, leia o Convite à Prosperidade, volume 1, faça a meditação Shinsokan de verdade. Quando inspirar o ar, tenha em mente que a vida de Deus, a força vivificante, pense o seguinte, a força vivificante de Deus flui para o meio. Esse é o ponto principal do Shinsokan. Esse é o ponto chave. Esse é o coração do Shinsokan. Esse é o momento de você meditar, contemplar que Deus, a força de Deus está em você. Esse é o ponto principal do Shinsokan. Okay? Aí você inspira, prende o ar e mentaliza. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, prendendo o ar, e pode acrescentar até, a infinita força vivificante, poderosa, infinita de Deus está em mim. E pense no seguinte, é a própria vida de Deus que está aqui. É a própria vida de Deus que está em mim. Aí depois solte o ar suavemente entre as mãos, para não perder a energia prana, e novamente inspirando, contemple, segure o ar. Aí o mestre cita, para você ter a sensação de que está plenamente preenchida da força de Deus. Ou seja, é próprio Deus que está em você. Então, é aí por isso que nós dizemos, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que está aqui e vive. Eu não vivo porque eu estou querendo, mas porque a vida de Deus está em mim. Essa é a parte do pão nosso de cada dia, da oração Pai Nosso. O pão nosso de cada dia está se referindo à vida de Deus que está em nós, que transforma, que faz o coração bater, que faz todo o milagre no nosso corpo, é a vida de Deus que está em nós. Por isso que, por mais que o homem tente fazer um ser humano no laboratório, jamais vai conseguir fazer isso. Porque o ser humano jamais vai construir vida, jamais vai criar uma vida. O único criador é Deus. É o único criador que cria que todos os seres viventes que existem na face da terra é criação de Deus. Então, é isso que nós temos que... Já não sou eu quem vive a vida de Deus que está em mim. E fazendo Shinsokan dessa forma, e quando você começar a sentir gratidão, obrigado, porque tem emprego, muito obrigado por tudo que tem, muito obrigado. E também sentir-se útil te dá uma alegria muito grande. Então você não está sentindo útil porque creio que você está falhando nas orações dos antepassados. Leia diariamente a Sutra Sagrada para os antepassados com muita alegria. E não deixe se abalar pelo pensamento negativista, pelo pensamento de insatisfação. Até leia o livro Saúde e Prosperidade, ou Chave da Provisão Infinita, um dos dois livros. É bom que leia com atenção e fique focada na parte vigorosa, na parte positiva da vida, não na parte negativa da vida. E no Dia dos Pais, Dia das Mães e Finados, aproveitando que o cemitério tem bastante gente, por questão de segurança em São Paulo, né? Então, vai visitar os túmulos antepassados, leve flores, leva um balde, leva detergente, lava a superfície, você vai chegar em casa com aquela alegria, meus antepassados são felizes. Faça isso, ok? Próximo. Masculino, 59 anos, casado. Há muito tempo faço concursos e não consigo ser aprovado, e quando sou aprovado, não chamam, fico longe. Também o trabalho que atuo não está bem. O que devo fazer? Primeiro, não estude para passar. Estude pensando em dar aula naquilo que você está estudando. Pense o seguinte, se um colega que vai fazer o mesmo concurso quiser tirar uma dúvida com você, você dá aquela aula para ele. Pense em aprender, estudar bem a ponto de lecionar. Se você estuda só para passar, você só vai estudar, mas não vai ter domínio da matéria. Mas um professor tem domínio da matéria porque ele estuda pensando, qualquer tipo de pergunta que me fizerem, eu tenho que saber responder. Qualquer pergunta que me fizerem, eu tenho que saber responder. Para que ele possa chegar nesse ponto, ele tem que estudar bastante, ok? Leia A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder.
Eu falo dos meus livros, mas não ganho nenhum centavo. Eu tenho que pensar que eu estou fazendo propaganda, não ganho nenhum centavo. Tá? Se alguém quiser aqui na Metrô São Judas, na Rua Fagundes, no cartório de lá, está lá os contratos da seção de direitos autorais, não somente dos meus livros, mas também de todos os autores do Brasil, estão lá, registrados lá. Okay? E imagine que já está trabalhando numa unidade e agradeça. Outro detalhe, você disse que também no trabalho não está bem. Então, quando está, exatamente, não está em harmonia total, não tem gratidão pelo trabalho que você executa agora, e isso faz com que você não consiga avançar, não consiga uma coisa melhor. Lembra aquele relato da Renata, lembra que eu falei aqui, pessoas que estão, muitas vezes, não conseguem emprego porque não está em harmonia, ou ainda guarda ressentimento da pessoa com quem trabalhou, e ela já tinha lido a Humanidade, sempre com problema financeiro. Está no livro. A oração tem força, a oração tem poder, né? E ela pensou, talvez seja isso, por isso que eu não prospero. E no mesmo instante, ela entendeu isso, foi amanhã seguinte eu vou resolver o problema. Que lá no trabalho eu tenho um colega que eu não suporto, tenho ódio do sujeito, e eu vou me harmonizar com ele. E lembra do cameraman que ficava assim? Também, mesma coisa. Mesmo dia ele pensou, dia seguinte a situação dele mudou. A empresa chamou, a RH o chamou para ele ser funcionário contratado da TV Bandeiras a partir do dia seguinte, na quinta-feira. Aí essa Renata, talvez esteja até assistindo aqui, porque ela foi assistindo essas aulas que ela praticou, chegou na empresa, chegou perto do colega que ela não gostava, falou, você pode ficar de pé, por favor? Por quê? Porque eu quero pedir perdão para você, eu quero te abraçar, porque tinha ódio de você. O rapaz surpreso falou, você guardava ódio de mim? E os dois se emocionaram, se abraçaram. E depois, para encurtar o filme, depois, 2 horas depois, 1 hora depois, o diretor-presidente da empresa telefona para ela comparecer na sala dele. E começou a falar, a empresa não está boa, a empresa não está boa, não está boa. E falou, pronto, perdi o emprego. Então, eu só posso te dar um aumento de R$1.000. Recebeu um aumento quando se harmonizou. Por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sua justiça significa a lei de Deus. E a lei de Deus qual que é? É a lei do amor. É a lei do amor. Manifesta o amor, mesmo que seu ego não queira, estabeleça harmonia, e a consequência vai ser bom para a saúde, é bom para o lado financeiro, para tudo, consequentemente. Tá, ok? E agradeça mais. Certo? Acabou o tempo. Obrigado. Perdoar os outros significa libertá-los. Perdoar os outros significa libertá-los. Dentre todas as coisas boas que nós recebemos de Deus, é a liberdade. Somos livres. Mas parece que eu não sou livre para ser feliz, para ser próspero, para ter uma vida harmoniosa, para ser alegre, para realizar sonhos. Porque eu mesmo me prendo e o pior, eu também prendo o outro. Seminário Geral, Seminário do Perdão. Dias 19 e 20 de agosto de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Dias 26 e 27 de agosto de 2023, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul e Goiás. E nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários, sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17, 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você.
Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, digo sempre assim, tudo onde eu cheguei na minha vida, eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para transformação. Eu sempre, quando eu vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer sutra sagrada, todas as práticas da Seitinoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seitinoye, o espírito elevado, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Eu tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seitinoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário e voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru. Esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp. Olha, minha vida transformou. Um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo. E aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação. E realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente em todos os seus conceitos. São todos derrubados ali. Sai renovado. Olá, o vídeo já vai continuar, mas antes eu preciso fazer um super convite para você. Este ano nós vamos realizar a 68ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitinoye do Brasil e ela está chegando, hein? Por isso eu estou aqui para que você convide um jovem, uma jovem mais próximo de você. O tema será sobre esperança. E nós vamos levar, então, através dessa convenção, a esperança, a fé para o jovem que vai estar lá conosco, ok? Você também, né, é nosso super convidado e a gente deseja, né, reencontrá-los todos ou conhecê-los na nossa 68ª Convenção Nacional dos Jovens, que será no dia 30 de julho. Está aí pertinho, adquira o seu convite. Quer saber mais sobre essa convenção? Então entre, né, no nosso site www.tcni.org.br/Convencal Jovens, tudo junto, ou se preferir pelo nosso Instagram, @AJSI_Brasil, ok? Esperamos você lá, um jovem, uma jovem com você, ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki.
Então vamos falar uma coisa que vem na minha mente agora. Todos que estão aqui, vocês são grandes vencedores. Sabe por quê? Que vocês não têm medo de frio. Tem gente que, porque está chovendo não vou, porque está frio não vou. Pessoal que está assistindo, sabe quantos graus está aqui agora? 14 graus, viu? Pessoal do Nordeste, se vierem para cá, do jeito que vocês estão, vão morrer congelados. Então, esse é um ponto que é fundamental, por isso que também eu comento muito sobre o pessoal do Rio Grande do Sul. Aquela vez que eu falei para a senhora lá da regional Ijuí, eu falei, tem uma cidade que tinha antes uma associação da Seichonoye, agora não tem mais, você não poderia lá fazer uma divulgação de revista para que volte a atuar, para que possa ajudar a cidade lá a ter mais uma atividade da Seichonoye? Eu falei, sim. E foram 2 carros e tiraram a fotografia do termômetro que fica dentro do carro. 4,5 graus, divulgando não sei quantas centenas de revistas. E isso realmente é o amor ao próximo, né? Por isso que pessoas que não ficam, não vou porque isso, arrumar sempre uma desculpa de uma coisa ou outra. Então, pessoas que vêm com garra, coragem, que nem os senhores, realmente são grandes vencedores. E o pessoal que está acomodado ainda em casa com medo de sair, a pandemia já acabou, viu? Pode se mexa mais, sempre que puder, se locomovam, façam mais o que tem que fazer, não pode ter preguiça não, ok? Então, um abraço para a Mônica Miaura, parabéns, muito assídua nas aulas e pelo trabalho que faz na regional. Regional Teresina, Piauí, Tereza Costa, Teresina Tereza, nome. Regional, Cidade Mairinque, São Paulo, Garça, São Paulo, Feira de Santana. Como que estão as jacas? Jaca porque eu lembro na década de 80 ou 70, eu estive lá, estive lá várias vezes, mas estava lá e a jaca de lá é gostosa, né? É diferente da jaca que nós temos aqui. E meu pai adorava muito a jaca, meu pai estava vivo naquela ocasião. Aí eu comprei uma jaca e trouxe no avião, aquela jaca lá de Feira de Santana. Abraço para Itapema, Santa Catarina, São José dos Campos, cidade paraibana, Franca, Campinas, Sorocaba, Perus, Regional Arapa, Goiânia, várias pessoas participando. Talvez uma das regionais que mais participantes de dirigentes da Seichonoye é Goiânia. Santo André e Santa Isabel. E olha que interessante, então, uma delas escreveu, @Terezinha6341. É uma coisa que também sirva para aprendizado. Fala, boa noite, tive problema com o nervo ciático. Nervo ciático, normalmente, é quando a pessoa tem um conflito, uma mágoa do pai ou da mãe. E principalmente quando acha que o pai ou a mãe gosta mais do irmão ou da irmã. Então, isso pode dar problema no nervo ciático ou então problema de enxaqueca. Mas aqui a solução foi diferente. Quase fui para a cirurgia, fazia sutra para os antepassados, Shinsokan, etc, etc. Um dia sonhei com um primo distante do meu pai. Ele teve morte trágica, caiu do telhado e faleceu. Mandei registro para a Ibiúna, continuou com a fisioterapia e hoje estou ótimo. Sumiram todas as dores do nervo ciático. Pode ter realmente sido uma influência espiritual do primo do pai pedindo socorro, porque com certeza a família não providenciava orações para ele. Livro Verdade 9. Aqui é um caso muito interessante que nós comentamos para no Shinsokan não ficar com a mente vaga, lembra? Não ficar com a mente vaga. Esse tipo de mentalização, meditação, de ficar com o pensamento vago, é muito perigoso porque o espírito pode adentrar e tomar conta do corpo. E na verdade 9, não é a verdade da vida não, a verdade 9 da coleção A Verdade,
É citado o caso de um ex-adepto da seita de Noé que conheceu um senhor chamado Lof, e ele levou essa pessoa e um intérprete para falar com o mestre. E o Lof fala, não, eu fico na minha meditação, eu deixo com o pensamento vago, o mestre alertou, chamou a atenção, falou, não é bom, não aconselho fazer isso. Mas o Mr. Ego é teimoso, né? Eu falo, não, e como se dissesse, o meu ensinamento é bom, então tudo bem. Só que, o que aconteceu? O problema veio depois. Aí o mestre explicou, fazendo a concentração mental, sem pensar em nada, o consciente do homem perde a capacidade de selecionar vibrações vindas de fora. Porque o nosso consciente é justamente aquela parte da mente que está desperta, que seleciona, que faz o planejamento, que analisa. O subconsciente por si só não faz isso. O subconsciente, principalmente quando a pessoa é hipnotizada, numa hipnose não profunda, e se disser que você está dando guaraná para ela e dá água, ele vai pensar que é guaraná, né? Se qualquer coisa que você espeta, dá uma cutucada com o dedo, fala que está com prego quente com 100 graus Celsius, a pessoa vai sentir uma queimada. Na verdade, a parte do consciente que devia estar pensando, analisando, refletindo, verificando, julgando, está dormindo. Então, por isso que é importante não deixar com a mente vaga, por isso que a concentração mental tem que estar bem atuante. Então, fazendo a concentração mental sem pensar em nada, o consciente do homem perde a capacidade de selecionar as vibrações. Por isso que o consciente, ele é o cientista, ele é o calculador, é aquele que faz a análise, que verifica se é bom ou não, né? Quando a pessoa, às vezes, vem com a ideia de querer nos enganar, você não pode ficar pensando, não, eu rezei a vontade, seja feita a vontade de Deus, então tem que ficar quieto. Não. Cristo ensinou, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, se alguém vier alguma contenção, diga não. Aí que tem outro detalhe. No livro A Verdade 2, o mestre fala, você tem o direito de saber falar não. Você tem o direito de falar não. Tem gente que não sabe falar não. E por isso ele acaba sendo enganado por outras pessoas. Meu pai, eu lembro quando meu pai, o saudoso pai, ele dizia que quando ele estava no científico, que seria o colegial, né? Antigo colegial, e o colegial no Japão é puxado, 17 matérias. Já o primário, ele tem que estudar 6 anos, porque além do alfabeto, katakana, hiragana, tem os ideogramas para estudar. Então, a criança tem que estudar o dia inteiro. Eles têm que estudar muito tempo. Então, ele falava que tem que estudar mesmo, tem que estudar bastante. Por isso que tem que aproveitar o tempo para educar mais as pessoas, as crianças. Então, continuando. É melhor mentalizar Deus é infinito, a sabedoria de Deus é infinito, o amor é infinito, a vida, e concentrar a mente em Deus, e que Deus está em você, você está com Deus, você está uno com Deus. Uno com Deus, ok? Lembra da primeira, da comunhão. Em comum, união com Deus, você com Deus, Deus está com você. Pensando sempre assim. E não Deus distante de você. Quando se fala em Deus, muitas pessoas pensam que Deus está longe, que você precisa pegar um telescópio para ver. E pensa que Deus é um gigantão. Deus não tem forma. Deus não tem nariz, não tem boca, não. Deus é a própria vida que permeia todo o universo. Assim como o ar está nos permeando, assim é a vida de Deus. Não tem forma. Por isso que Deus, não tendo forma, esse é o Deus Todo-Poderoso Absoluto, que permeia não somente a Terra, mas toda a galáxia e todas as milhões de galáxias que existem no universo. São milhões e milhões que existem, ok? Concentrar a mente em Deus. Posteriormente, o mestre enviou uma carta ao jovem que foi adepto da seita de Noé, advertindo sobre o método do Lofi. Toma cuidado, tal, explicando tudo isso. É muito perigoso, ele escreveu, é muito perigoso esse tipo de prática espiritual. O tremor do corpo, por isso que no Shisokan, a pessoa está fazendo Shisokan e começa a tremer. Melhor abre os olhos, porque tem uma visita indesejável querendo ocupar seu corpo. Okay?
Então, quando o tremor do corpo começa a ocorrer, você fica com a mente vazia. Então, quando fica vazia, começa a dar tremor no corpo, provocando ondas espirituais vinda de um espírito errante, ok? Mas isso não serve para nada para a evolução espiritual. E nessa hora que veio um espírito errante, é o que aconteceu com Jesus Cristo, quando veio um Satanás tentando ludibriá-lo e Cristo expulsou, né? Cristo expulsou. Também aconteceu com Buda, quando estava meditando, também expulsou. Mas nem todas as pessoas têm essa força espiritual, como tinha Buda, como tinha Cristo, de expulsar. Às vezes a pessoa fica tão dominada. Teve até um caso de um sábio, ele se tornou depois um grande sábio dentro da linha Yogi, e ele foi considerado na entidade dele, do grupo dele, o mais elevado, como se fosse um papa. Mas quando ele estava sendo treinado por um outro sábio, que inclusive outro sábio, antes dele nascer, foi na casa dos pais e falou: olha, vocês vão ter um filho assim, assim, eu quero esse filho para mim. Porque esse filho que vai nascer por vocês é um espírito muito elevado e eu preciso dele para treiná-lo. Então, isso que ele falou. E, então, exatamente, esse jovem que estava sendo treinado por outro sábio, ele tinha algumas técnicas de meditação e pegou a do chefe, do mestre dele, e foi utilizar, mas não era para ele utilizar aquele método de meditação. Aquilo já era para quem era muito avançado, para quem já estava num nível bastante elevado. O que aconteceu? Ficou com a mente vaga, aí veio um espírito baixo, e o mestre, como já tinha uma pessoa que fica meditando o dia inteiro, é o que Cristo fazia. Cristo já sabia o que estava acontecendo. Aí o mestre interferiu e expulsou o espírito e falou: olha, você me desobedeceu, você foi fazer uma prática de ficar com a mente vaga, não é aconselhar fazer isso. Bom, vamos continuando aqui o caso do Lof. Os jovens que acompanhavam o Lof, um enlouqueceu e o outro ficou tuberculoso. Exatamente, dando oportunidade para que o espírito baixo se manifestasse. Voltando à Vida Verdade, volume 9, na página 37, aí teve mais 3 sessões do Sr. Cornei tentando hipnotizar a Heine. Tentando hipnotizar. 3 vezes não conseguiu aquele êxito, não conseguiu fazer o table turning, né? Ligado lá, e a mesa não funcionou, não deu certo. Aí no final, no dia 23 de dezembro de 1912, a mesa, o table turning, a mesa se levantou e começou a golpear o chão. Lembra? Um golpe é a letra A, 2 golpes é a letra B, 3. E veio a frase: hipnotizar Reine. Aí o Sr. Cornei não ficou muito seguro da mensagem e novamente veio a mensagem que era para hipnotizar Reine. E hipnotizando a Reine, o espírito dela, se comunicou com um senhor chamado Fernand Raymond. Essa pessoa, a Reine, conheceu quando ela era criança. E aí o senhor Cornei falou para a Reine: pergunta sobre a paradeira de uma moça, uma costureira, assim, assim. Aí esse Fernando Raymond falou: ela ficou hospedada num hotelzinho pequeno, no dia seguinte suicidou, desgostosa por algum caso amoroso que não deu certo. Ela se jogou no rio. Mas aí outro detalhe que os espíritos, na verdade, da Vida Volume 9, explica assim: os espíritos baixos, eles acertam muito mais coisas que vão acontecer na Terra, porque estão bem próximos aqui da Terra. Mas o espírito elevado estão bem distante, estão muito na outra esfera bem superior, que não fica apegado ao que está acontecendo na Terra. Okay? Então, se está na série B, está na série C, se o time vai ser rebaixado ou não, eles estão por fora desses assuntos aí. Aí um momento, a Reine estava no lugar e estava
sentiu que estava no lugar escuro, aí um ponto importante. Ela pediu para que o senhor Cornei fizesse um biomagnetismo, enviasse energia para ela, transmitisse energia para ela. O que está acontecendo? Como ela está fazendo papel de médium, e o médium, nessa hora, ele consome muita energia prana. E muitas vezes precisa de energia prana de outra pessoa. Então pede Norito, pede mentalizações, pede magnetismo, para que possa ter essa prana, essa energia. Agora, na verdade, o volume 10, aquilo que está na Sutra Palavras do Anjo, que fala de objetos voarem no espaço, que onde o médium está na cadeira, mas ficam voando no espaço objetos, esse fato está citado no volume 10 da Verdade e da Vida, no capítulo 3, quem quiser saber. Okay? É uma experiência que o mestre presenciou. Aí o médium está amarrado na cadeira e um espírito chamado Mogol que está ajudando nessa experiência. Um espírito ninguém via. Escureceram todo o ambiente e aí esse Mogol falou embaixo, Norito, faz a mentalização, ou seja, o médium está precisando de energia, Então fizeram uma oração para ele ter energia, aí começaram a voar, faroleto, outras coisas que estavam na mesa, começaram a voar no espaço. Esse que estava lá. Para quem possa entender melhor sobre o desgaste da energia prana, em 1978, 77, acho que foi 78, um colega meu de infância, ele me convidou para ajudar uma entidade que participava, e era um show beneficente, e o médium, eu não vou falar o nome dele, mas era muito conhecido, ele recebeu vários espíritos de artistas famosos, vários artistas famosos. Aí começava a cantar assim, a voz era outra, porque a voz era do corpo do médium, mas pelo estilo de forma, pelo jeito de cantar, falando-se pela garganta, já é Vicente Celestino. Lembram? Olha que sim. Aí vinha outra. Então, quando terminou, não sei quantas, mais de 30 artistas se manifestaram. Agora, é interessante que quando o artista ia se retirar, ele não falava no começo, eu sou fulano de tal. Eles eram educados a anular o ego. Só no final, muito obrigado, eu sou fulano de tal. Só no final, modestamente, porque é um treinamento, né? Esse espiritual está sendo educado no espiritual. E quando terminou a atividade, esse médium ficou sentado na cadeira mais de 1 hora, simplesmente sentado assim. Por quê? Já não tinha mais energia prana. E, vendo aquilo, aí depois eu dei um livreto do Shin Sokan para esse meu amigo, falei, dá para aquele médium esse livreto do Shin Sokan e fala para ele a fazer o Shin Sokan, essa meditação que está aqui, que ajuda a recuperar a energia prana. Porque o excesso de desgaste da energia prana não é bom para a saúde, não é bom para o futuro. Tanto assim que os médios que incorporavam o espírito do Dr. Fritz, praticamente quase todos eles tiveram morte trágica ou tiveram um fim não muito agradável. Então sempre tem que ter um equilíbrio em tudo, ok? Então o desgaste da energia prana é excessivamente muito ruim, muito prejudicial para a saúde da pessoa. Vamos para a página Verdade e Vida 36, página 148. Aqui tem um relato muito interessante. Esse relato nós vamos entender melhor a expressão Kanzeon Bosatsu, que reflete os sons do mundo. Bodhisattva, Kanzeon Bosatsu, foi utilizado, foi modificado, foi desmembrado pelo professor, pelo Supremo Presidente, professor Masanobu, para Bodhisattva, que reflete os sons do mundo. Agora eu vou entender melhor sobre isso. A palavra Bodhisattva, ela não é chinesa, ela é da Índia e vem do sânscrito. A palavra karma também vem do sânscrito, e sânscrito é uma linguagem morta, hoje é igual ao latim para nós. E na Sutra, A Verdade e Orações, volume 1,
Tem, para quem quiser, oração para louvar Kanzeon Bosatsu. E no trecho diz o seguinte: Kanzeon Bosatsu não é o nome próprio de um Bodhisattva. Alguém pode perguntar o que é um Bodhisattva. Bodhisattva é um anjo muito elevado. Ou então pode entender como personificação de Deus. Deus, como Deus não tem forma, então vamos começar do zero. Nós temos 3 acepções, 3, como se fossem categorias de Deus. Primeiro, Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente é um só. E Deus Todo-Potente, Onipotente e Onisciente não tem forma. É o que está na revelação divina da vida eterna. Lembra? Revelação divina da vida eterna. Eu não tenho forma definida. Então, ora eu manifesto como uma divindade, ora eu manifesto como fulano, ora eu manifesto como... Então, Deus manifesta de diferentes formas. Então, essa forma de se manifestar, ora como Nossa Senhora daqui, Nossa Senhora de Iratatá, é uma personificação de Deus. E Bodhisattva também é uma personificação de Deus. Então, Kanzeon Bosatsu não é o nome próprio de um Bodhisattva, de um anjo, não é o nome próprio de um espírito. Simboliza o grande amor de Deus. Aqui está falando da outra parte mental. Okay? A força misteriosa, a lei da mente. Vou pedir para vocês acompanharem melhor. Olha lá. Kanzeon Bosatsu não é o nome próprio de um Bodhisattva. Simboliza o grande amor de Deus. A força misteriosa, a lei da mente. A lei da mente. Vocês vão ver por que é a lei da mente. Que preenche o universo. Kanzeon é o grande amor de Deus que percebe. Kan, esse Kan aqui, esse Kan do Kanzeon, Kan, percebe as vibrações mentais da humanidade. Zeon, para salvar a manifesta assumindo diferentes figuras de acordo com o estado mental das pessoas. E, na realidade, vamos simplificar. Nós estamos diante de um espelho. E muitas vezes nós reclamamos que nós temos uma pessoa assim chata, não sei o quê, mas na verdade, aquilo que dizemos sempre, você não tem sorte com o chefe, você está projetando a sua mágoa que você tem do seu pai, da sua mãe, você está projetando no seu chefe. Por isso que o chefe é chato com você. Porque você mentalmente está criticando, está brigando com a sua mãe. Então, como você projeta, você vê no chefe a figura do seu pai, que é superior à figura da sua mãe, por isso que você tem problema com o seu chefe. É mais ou menos isso, ok? E, na verdade, no volume 18, lembra da senhora Mia que eu falei? Ela reclamava do marido, reclamava do menino do vizinho, reclamava da filha, que a filha era muito chata, muito enjoada para comer, mas ela começou a analisar. Meu marido é chato, meu marido é muito seco, meu marido não deixa sair nem para ir na casa das minhas amigas. Eu sou boazinha, eu falo sim, mas por baixo eu falava sim, mas lá dentro eu estava com bronca dele. Mas por dentro eu estava sendo tolerante. Fingia que estava sendo boazinha. E começou a pensar, ele está dessa forma porque eu julgo chato. Eu penso que ele é chato, mas é capricho meu. Quando ela mudou a mente, o marido mudou. O marido começou a ser diferente, a ser atencioso. Começou a agir de forma diferente. Até a filha mudou. A filha que era enjoada para comer, começou a gostar de tudo, comida que ela fazia. Então, na verdade, era a projeção da mente dela. Por isso que nós estamos falando, nós estamos na frente de um espelho. O Supremo Presidente, então, resolveu adotar a expressão Kanzeon Bosatsu, para melhor entendimento de todos, para Bodhisattva, que reflete os sons do mundo. Reflete os sons do mundo. Vamos abrir outro parênteses. Lembra daquele caso do Panamá que eu gosto de citar? Quando no final da aula, era no sábado, eu falei lição de casa, todo mundo vai colocar um quilo de feijão sobre a mesa, vai passar grão por grão agradecendo o cônjuge. Lembra que eu citei isso? Aí uma mulher no fundo do salão falou, com aquele sujeito não dá não. E a bronca do marido, com aquilo lá não dá. Mas aí no dia seguinte, a própria presidente do Paraguai, do Paraguai falou, professor, já aconteceu um milagre, justamente com aquela mulher que duvidou. Ela começou a fazer, não com o quilo de feijão, mas com grão de bico, começou a fazer, e estava obrigado, querido, muito obrigado, agradecendo o marido, e o marido liga para ela. Coisa que, tanto tempo de casada, nunca ele ligou dizendo, estou chegando em casa daqui 5 minutos.
Primeira vez que aconteceu. Por quê? Porque naquela hora o pensamento dela não estava de insatisfação, de criticar, de xingar o marido, mas de muito obrigado, muito obrigado. E ele captou essa vibração e falou, querida, daqui 5 minutos estou chegando, viu? Reflete o som do mundo. Ele fazia cara feia, era secão com ela, porque ela também ficava criticando, julgando, reclamando do marido. Ele captava, ou seja, as mentes se comunicam, reflete os sons do mundo, ok? Estão comigo ou estou sozinho? Tá bom. Então, experimente fazer isso. Tá? Experimente fazer isso. Então, aquele caso daquela senhora, em 1970, ela era líder de uma religião budista, não era japonesa, era até descendente italiana, veio aqui, aprendeu a fazer oração de perdão, começou a fazer para o marido, que estava separada do marido pela 13ª vez. E o marido já morando em outra casa, e começou a fazer oração de perdão, começou a sentir uma paz, também, oração do perdão é purificação, então ela foi se sentindo leve, e com isso, ela foi para casa pensando, eu preciso voltar para casa para fazer a janta, minha filha que vai voltar da escola. Chegando em casa, foi para a cozinha, mas não foi na pia lá, no fogão, sentou, puxou a cadeira, continuou fazendo oração de perdão para o marido. Aí vem o barulho da porta. Pronto, chegou o marido. Não era. Quem era? Não, chegou a filha. Chegou da escola. O marido não morava mais lá, né? Chegou a filha. Quando olhou para a porta, quem que estava lá? O marido. E por que ele apareceu? Ela falou, você é aqui. Ele falou, também não soube. Ela falou, eu não sei. Ele também não soube responder. Falou, não sei, mas eu estava na cidade, começou a dar uma saudade de você. Por quê? Na hora que ela estava, eu te perdoei, você me perdoa, eu te amo, você me ama, ele estava do outro lado do telefone, como se estivesse do outro lado, como se estivesse com o outro lado da linha, e eu te amo, você me ama, muito obrigado, te perdoei, você me perdoou. Aí ele sentiu uma saudade e veio correndo para casa para vê-la, né? Então, tudo isso é consequência da vibração mental. Por isso, estando longe, estando fora, comece a agradecer as pessoas da família. Mas obrigado. Começa a ter sentimento de gratidão por tantas coisas boas que tem com os familiares. Obrigado. Veja como a situação muda. Tudo melhora. Até a parte financeira melhora. Certo? Tudo melhora. Por quê? Porque muitas famílias não prosperam porque só tem desarmonia em casa. Não tem paz, não tem harmonia, não tem ordem. E a nossa bandeira está muito clara. Onde tem ordem, tem progresso. Onde tem ordem, tem harmonia. Né? Não tem desarmonia, tem harmonia. Aí que vem o progresso. Consequentemente, acabou o tempo. Muito obrigado. Uma experiência única de imersão, desenvolvimento e apreço. 10 de setembro de 2023, Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. Cancha. Gratidão. 37ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, em idiomas japonês e português. Evento presencial e virtual. Vagas limitadas. Garanta a sua. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 11 50 14 22 34 e 11 50 14 22 57 ou pelos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br. 10 de setembro de 2023. Esperamos por você!